Capítulo 36. Meu peito era uma concha oca, vazia. Ok, talvez eu esteja exagerando um pouco, pensei, enquanto olhava o teto do meu quarto. Mas era como eu me sentia desde que havia fechado a porta para Ryder na véspera. Eu tinha me escondido no quarto. Não fui à escola quarta-feira. Uma vergonha, mas eu simplesmente não consegui. Os últimos dias tinham sido mais do que eu podia suportar. Eu havia experimentado todos os altos e baixos possíveis. Amor. Perda. Amor. Perda outra vez. Eu precisava de uma pausa. Precisava de um tempo em silêncio. Então tirei esse tempo. Isso tinha sido algo que aprendi durante meu tempo com o Dr. Taft. Quando a pressão é esmagadora, quando você está estressada e a ponto de se sentir quebrado, é hora de tomar um fôlego. Ele era incisivo sobre os dias de saúde mental. Eu me lembrava dele resmungando sobre como, se alguém tossia, recebia uma folga do trabalho, mas se estava mentalmente cansado, esperava-se que a pessoa vivesse com isso. Eu disse a Rosa que não estava me sentindo bem e, considerando que ela não mediu minha temperatura nem me entupiu de remédios, percebi que ela sabia que o que me manteve na cama não era algo que ela pudesse tratar. Meu peito doía. Parecia vazio, mas o vazio doía. Eu odiava que Ryder tivesse feito aquilo, logo agora que ele estava ferido pela perda de Jaiden, e eu não podia ficar ao seu lado, agarrando o travesseiro junto ao peito. Rolei para o lado e fechei bem os olhos. Finalmente, percebi que eu tinha mudado e, ao mesmo tempo, descobri que Ryder não. Dobrei os joelhos contra o travesseiro enquanto me lembrava do primeiro dia de aula, a primeira vez que vi Ryder. Repassei todas as vezes que ficamos juntos e tudo o que dissemos um para o outro. Os sinais estavam todos lá. Eu os havia notado, mas eu não sabia quão profundas eram as cicatrizes em Ryder. Estava muito envolvida em tudo o que eu estava fazendo e em como Ryder fazia eu me sentir. Haveria algo que eu pudesse ter feito semanas ou meses antes? Eu não tinha certeza. Foram necessários 4 anos para eu começar o processo de mudança. E mesmo que eu não fosse a mesma garota de antes, ainda não tinha terminado minha jornada. Ryder, por sua vez, ainda não dera nem o primeiro passo. Keira mandou uma mensagem de tarde, perguntando se eu estava bem. Eu disse que estava passando mal, e em seguida, larguei o celular ao meu lado na cama. Amanhã, eu me levantaria, iria à escola. Eu não podia ficar na cama para sempre. Sábado eu iria ao funeral de Jaiden, e estaria lá para Ryder se ele precisasse de alguém com quem conversar. Eu não podia deixar de fazer isso, mas era só até onde eu iria. Estava disposta a lutar para que ficássemos juntos, mas não podia lutar sozinha. Ryder teria que lutar também. Ele tinha escolhido não lutar. Meus olhos estavam úmidos, mas as lágrimas não caíram quando passei o dia na cama. O sol tinha começado a se pôr quando houve uma batida tranquila na minha porta antes de ela se abrir. Sentei-me quando Cairo entrou, usando o uniforme azul claro. Como está se sentindo? Perguntou ele, parando a poucos passos da parte de mim queria mentir porque eu não tinha certeza se eu tinha energia para falar com Cairo caso essa fosse sua intenção. Eu não tinha. Sim, estou me sentindo melhor, quero um pouco de companhia, assenti, e então me arrastei mais para cima me apoiando na cabeceira. Levei o travesseiro comigo, agarrado ao peito. Cairo sentou-se na beira da cama e inclinou o tronco para mim. Tem sido uma longa semana, e assenti mais uma vez. Está só na metade, refletiu ele com um sorriso breve. Ele virou a cabeça e notei que o grisalho em sua têmpora estava se espalhando, salpicando a lateral. Você vai à escola amanhã? Sim, eu pigarreei. Esse é o plano. Isso é bom. Com as férias chegando, você não vai querer ficar muito para trás, disse ele cruzando uma perna sobre a outra. Sei que você conversou com Rosa na segunda-feira, e eu teria falado com você antes, mas o hospital tem estado uma loucura. Com o tempo frio e os aquecedores de querosene usados indevidamente, tive cirurgias o tempo todo. Ele olhou para mim por um momento, mas venho querendo conversar com você. Preciso pedir desculpas pelo que falei. A necessidade inerente de lhe dizer que estava tudo bem era difícil de ignorar, mas consegui. Esperei em silêncio, Rosa. E eu sabemos que você não é Marquete.
Nós não a adotamos para substituí-la, começou ele no momento que decidimos adotá-la. Você se tornou nossa filha, tão importante quanto Marquete, tão incrível quanto ela era. Meu peito apertou, então agarrei mais o travesseiro. Nós somos seus pais, e os pais, eles fazem besteira. Sei que o meu fazia, é inevitável, e eu errei no domingo. Na hora da raiva e da frustração disse algo que não deveria ter dito. E sinto muito. Sei que feri seus sentimentos e a chateei, e realmente sinto muito por isso. Apertando os lábios, assenti e desejei que o aperto no meu peito fosse embora. Em vez disso, ele parecia aumentar. Eu te desculpo, falei. E realmente desculpei. Fico feliz de ouvir isso. Ele sorriu de novo quando seu olhar encontrou o meu. Rosa me contou o que você disse a ela sobre Ryder, e quero lhe dizer que você está certa. Eu realmente não estava dando uma chance a ele. Ryder era a última coisa sobre a qual eu precisava falar. Nós não precisamos. Apenas me ouça, está bem? O pedido sincero em seu tom me obrigou a ficar de boca fechada. Eu tenho sido muito crítico com Ryder. Deixei meus próprios preconceitos e experiências ficarem no caminho, e isso. Pensei no que Rosa dissera na véspera sobre Cário ter a própria história para contar. Eu tinha um irmão, revelou ele, me surpreendendo. Seu nome era Adrian. Ele era apenas 2 anos mais velho que eu. A cidade não era como é hoje, mas havia problemas na época. A violência nas ruas não é novidade, e assim como agora, ela sempre atingiu muitas vidas. Algumas mais intimamente que outras. Ele passou os dedos pelo cabelo. Nem sempre foram armas. Às vezes eles usavam facas e bastões de beisebol, qualquer coisa em que pudessem pôr as mãos, e às vezes eram apenas as mãos nuas. Qualquer coisa, até mesmo os punhos, podem ser armas mortais. A droga. Eu podia sentir aonde essa história ia chegar, e me senti mal. Adrian estava sempre metido em problemas. Ele abandonou a escola quando eu era calouro. Para ser honesto, nem sei o que ele estava fazendo. Éramos opostos de muitas maneiras, mas ele sempre parecia ter dinheiro, e eu era esperto o suficiente para saber que aquilo não vinha de um lugar bom. Na década de 1970, os empregos já estavam começando a ficar escassos e restavam poucas oportunidades. Explicou. Enfim, eu me lembro de Adrian estar em casa numa quarta-feira. Lembro-me de minha mãe chateada chorando. E me lembro de nosso pai o mandando ir embora. Não tenho certeza do que exatamente aconteceu, e meus pais nunca conversaram de verdade comigo a esse respeito. Eu acho que eles se culpavam. Se não o tivessem mandado ir embora, ele ainda estaria vivo, ou algo assim. Cário inclinou a cabeça para trás e suspirou. Ele foi morto cerca de uma semana mais tarde. Taco de beisebol na cabeça. Não era o lugar nem a hora errados. Não sabemos por que ele foi morto. A polícia suspeitava de drogas, mas eles realmente não olharam para sua morte com muita atenção. Adrian era apenas mais um rapaz que eles recolhiam das ruas. Isso é horrível. Será que eles tinham pensado isso quando foram acionados por causa de Jaden? Eu já sabia a resposta. Só não queria pensar nela. E isso não dizia coisas muito boas sobre mim. Seus olhos escuros brilharam. Adrian fez algumas escolhas ruins. Assim como imagino que esse seu jovem amigo tenha feito. Não torna mais fácil lidar com isso. E não impede ninguém de se perguntar o que poderia ter acontecido se uma vida não tivesse sido desperdiçada. Oh, meu Deus! Exclamei, olhando para ele. Eu não sabia. Você não tinha como saber. É algo que não fico falando. Ele fez uma pausa, pensativo. Talvez eu devesse ter encontrado algumas razões para falar mas ele dera pistas ao longo dos anos. Coisas que dizia que, de repente, faziam sentido. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas obrigado. Ele estendeu a mão, acariciando minha perna sob o cobertor. Quando Ryder apareceu, eu não pude deixar de pensar em Adrian. Ele me fez lembrar do meu irmão. A falta de cuidado como levava a vida, como se simplesmente não desse a mínima. Baixei os olhos, odiando a verdade dessas palavras. Eu não tinha certeza se Ryder dava a mínima para si mesmo ou não. Eu costumava pensar que sim. O que aconteceu com aquele garoto realmente me afetou. Deixei minha própria experiência ficar no caminho. Eu não conheço Ryder. Talvez eu esteja errado.
Espero que sim, e pelo que Rosa me disse, provavelmente estou. Meus olhos encontraram os dele, e eu soube o que ele estava dizendo e não tive coragem de lhe dizer que não importava mais. Seu olhar sustentou o meu. Vou tentar. Haverá momentos em que vai parecer que não estou tentando, mas estarei. Quero que você se sinta feliz e segura. Você é inteligente o suficiente para fazer boas escolhas. Eu me esqueci disso. Oh, meu Deus! Ah, cara! Lágrimas ardiam no fundo dos meus olhos. É a mais uma coisa que queria lhe dizer. Sei que tenho sido duro com você sobre a escola de medicina. Eu estava errado sobre isso também. Rosa me disse que você realmente parece interessada em serviço social e que eu devia ter escutado quando você falou disso pela primeira vez, admitiu ele, e eu finalmente larguei o travesseiro que agarrava como minha vida dependesse disso. Acho que é um caminho admirável, e com isso, você provou que vai fazer escolhas inteligentes. Vários segundos se passaram. Eu estava congelada e não havia nada. Vários segundos se passaram. Eu estava congelada e não havia nada ali para mim além daquelas palavras se repetindo. Então, algo se partiu dentro de mim e foi uma boa ruptura. Pulei para frente e passei os braços em volta dos ombros de Cário. Quase o derrubando da cama, ele nos equilibrou e me abraçou de volta. Pela primeira vez em anos, o nó não ficou preso na minha garganta. A emoção não me sufocou. As lágrimas não desapareceram. Elas rolaram, livres. Capítulo 37. A borboleta estava me